Estamos aqui para mais um podcast da 2J, dessa vez com a Sofia, da Velas Marketing. Uma Prazer. celebridade no recinto, rapaz. Pois é, Que bom te prazer receber. contar com você aqui. Obrigado por compartilhar aqui, vai compartilhar, né, parte da sua história, os desafios da empresa. E também com o João Vitor, Estamos de todo mundo já volta. conhece. Na última leva do podcast eu não participei, mas o lugar cativo está aqui, galera. Então, Sofia, conta aí um pouquinho como é que você caiu no marketing, da onde veio o seu interesse, E como a é que gente sabe que surgiu a não é a Velas primeira Marketing. formação, né? Sim, primeiro, obrigada, meninos, por me convidarem. É um prazer estar aqui. Como eles já deram spoiler, né? Eu não sou marqueteira de formação publicitária, eu sou arquiteta de formação, na verdade. Me formei em 2020, 21 por ali. E trabalhei muitos anos no estágio ainda, né? Com isso, trabalhei em várias áreas da arquitetura, de urbanismo, planejamento urbano, plano diretor, ninguém nem sabe o que é, mas trabalhei com isso. E fui tentando me achar ali dentro da arquitetura e, infelizmente, não me achei. Não. Detesto fazer projeto. Estou, inclusive, fazendo agora a reforma da minha casa. Eu contratei um arquiteto para fazer, porque eu falei, não vou pegar nisso, não mais, não gosto, não dá. E aí, bem naquela época da pandemia ali, né, onde teve um boom do digital, eu me formei e aí tive que meio que dar as caras para ter minha própria empresa, porque eu estava no estágio e tudo mais, aí fui, né, dispensada do estágio depois que me formei. Beleza, vamos então fazer uma empresa de arquitetura. E aí foi assim que eu conheci o marketing digital, fazendo o meu marketing para minha empresa de arquitetura. Eu não sabia exatamente dessa. Exatamente, Legal. sim. E aí comecei a me apaixonar pelo processo de marketing, pelas estratégias, aí comecei a aprender tudo, eu sou bem CDF, assim, eu adoro aprender. E aí comecei a aprender tudo, comecei a aplicar as coisas que eu aprendi, começou a dar certo. E chegou numa etapa, assim, mais ou menos depois de uns 9 meses, que eu precisei tomar uma decisão. Ou eu continuava com aquele negócio, com todas as limitações né, questões positivas e negativas daquele negócio, ou eu migraria de fato para o marketing, que era onde eu tinha encontrado ali, finalmente, alguma coisa que eu era apaixonada por. E aí eu decidi migrar, decidi fazer essa migração. Comecei atendendo alguns clientes de construtora, um cliente aqui, um cliente ali. Também participei de algumas coisas de uns processos de lançamento digital, de infoproduto, acho que a gente não sabe um pouco mais, né, como é que é esse mundo, mas não deu certo. Para mim, assim, naquela época eu era acho que muito nova no mercado, então não foi muito bom. E aí depois comecei a prestar serviço mesmo, né, com uma forma de pagar as contas, pagar os boletos. E aí consegui fechar um contrato, depois eu consegui fechar outro contrato, terceiro, eu falei, poxa, acho que tem um negócio Tá dando aqui certo. que talvez dê, né, vai dar certo. E aí foi assim, aí foi construindo ao longo desses últimos 6 anos a Veras Marketing. Caramba, 6 anos já. 6 anos já. Só com a Dojota aqui já deu uns 2 anos, acho que até mais, não deu não? É por aí. Acho que Já um ano faz. com certeza. Ah, um ano já passou. Não, tem mais de um ano. Eu acho que tem um Tem- ano e pouquinho. Bacana. E você formou e já emendou direto, então já caiu de paraquedas ali numa. Já era empresário? Você saiu, foi pandemia também, né? Você Foi saiu da pandemia. faculdade, você começou a empreender direto? Eu nem. Sim e não. Sim, porque eu comecei a já fazer, meio que começar a pensar como arquiteta dona de negócio, né? Uhum. Porque eu não estava mais trabalhando para ninguém, então era eu por mim mesmo, tenho que pegar meus clientes aqui e fazer os meus projetos, aquela famosa eu presa, né? Uhum. Então, acho que muitos arquitetos vão se identificar aí com esses primeiros anos de formato. Mas antes disso, eu tive algumas experiências com negócios. Eu vendo desde os meus 19 anos, então eu comecei nesse mundo assim com vendendo Mary Kay. E aí vendi muito Mary Kay, Eu sei que é maquiagem. maquiagem. Tinha um carro rosa também. Não ganhei o carro rosa. Era tipo o melhor prêmio, entendeu? Era só os tops, tinha um carro rosa. Não ganhei, mas ganhei muito dinheiro e consegui comprar meu computador, várias coisas que eu precisava para faculdade, assim, né? Porque Legal. é uma faculdade cara. Uhum. Então, essa parte realmente foi bem boa. Então, eu comecei dali eu tive alguns outros negócios pequenos, nada que foi muito para frente. Por exemplo, tive uma empresa de 3D e realidade virtual. Na época isso Legal. né, era muito famoso, assim, era Hoje é muito bem conhecido. difundido. Hoje é bem difundido, mas naquela época era tipo inícios, assim. Então a gente fez uma mostra aqui também em Brasília, mostra Arquitetura em Versos, foi bem legal, com essa parte de realidade aumentada, foi bem legal.
Mas, enfim, tinha um sócio, aí também não 4 sócios, na verdade, também não deu certo, aquela coisa, né? Passou de um pra Iniciando. É, exatamente, foram 4, aí não deu muito certo e tal. Então a gente fui entendendo aí esse mundo, sempre quis. Acho que eu sempre quis. Eu gosto de criar coisas. Acho que foi isso que me interessou na arquitetura, isso que me interessa no marketing, porque querendo ou não, você tem que criar estratégias, você tem que criar, entender, né? Então, foi mais ou menos assim, fui criando várias pequenas iniciativas para ver se eu me achava de alguma forma, Aham. mas acabei me achando no marketing mesmo. Legal. E nesse marketing voltado para o mercado imobiliário, que é o que eu atuo hoje, né? Legal. Então, é nichado para empresas voltadas no mercado imobiliário. Então, arquitetos, engenheiros. Hoje a gente tem 2 frentes de atuação. A agência, que aí é como se fosse a terceirização, né, do marketing da empresa. E para a agência a gente é completamente nichado. Eu atendo construtoras e incorporadoras. Alguns arquitetos, mas assim, ainda com alguns poréns, porque o modus operandi da arquitetura ele é um pouco diferente do que um incorporador, uma incorporação, por exemplo, né? Na incorporação você tem produtos, então é mais fácil de você delegar isso para uma agência do que o arquiteto, que muitas vezes tem um quesinho ali de artista, se é que você me entende. Então, principalmente incorporadoras e construtoras. Na consultoria, a gente abriu um pouco o leque, porque dá para a gente trabalhar, dentro da metodologia que eu uso, com um tipo de problema, né? Não necessariamente um nicho. E o tipo de problema que a gente resolve na consultoria são empresas que querem adquirir clientes pelo digital, mas são clientes que têm um ticket mais alto. Então, que não é a mesma lógica que você usa para você vender um produto de R$ 200 e um Sim. de 10 mil. Então, tem outras táticas que a gente usa, isso que meu método, ele ensina, né? Que ele organizou como fazer isso. E aí, na consultoria, a gente ensina essa metodologia que a gente usa com esses clientes de incorporadora, construtora, arquitetura, para também outros nichos que vendem esse ticket mais alto. High ticket, né? Que o pessoal chama. Sim, Então, a sim. gente tem outros nichos dentro da consultoria que passaram pela consultoria e tiveram bons resultados, tipo joias. Bacana. E quais são os maiores desafios, assim, que você tem que fazer a pessoa enfrentar ali numa consultoria como essa para conseguir atingir, vender e converter mesmo um cliente, assim, no ticket alto? Porque realmente vender no digital Geralmente, para alto ticket mesmo, né? Que você está falando de incorporadores, construtoras, não Isso, deve qual que é ser. o gargalo ali para conseguir fazer a pessoa destravar? O cliente do meu cliente, você diz? Ou o É, meu cliente? o seu cliente para ele conseguir Alcançar o converter, cliente. Alcançar o alcançar. cliente dele, tá? Acho que o maior problema que eu tenho dentro do nicho é fazer o meu cliente entender que marketing é teste, validação, hipótese, teste e validação. Acho que isso para todas as agências de marketing, quem presta serviço de marketing, social media, gestor de tráfego, todo mundo trabalha nesse meio. Acho que essa é a principal dor. É falar para o cliente que ele não vai conseguir dobrar suas vendas em 30 dias. E dentro do ticket alto, isso é mais impactante. Por quê? É uma venda complexa. Então, é uma venda que ela tem muitas etapas. E você precisa convencer muito mais que você sabe o que está fazendo, que você entrega o que você diz que entrega, do que numa venda mais barata, entendeu? Claro. Você tem muito mais objeções ali. Então, o marketing ele entra nisso de uma forma muito positiva, porque você consegue quebrar as objeções antes dessa pessoa entrar na etapa de vendas propriamente dito de comercial. Mas é um trabalho muito em conjunto ali do comercial com o marketing, assim, sabe? De um trocando com o outro. Então, claro que depende muito da etapa que o cliente está, né, dentro do desenvolvimento da empresa dele. Empresas mais imaturas, geralmente é isso, de tentar mostrar para o cliente que ele tem, que ele precisa entender que não é um projeto, porque como eu lido muito com o mercado da construção, é projeto, né? Tipo, tem início, meio e fim. Até mesmo no empreendimento imobiliário, você tem início, meio e fim, porque depois que você vendeu tudo ali do prédio, acabou, vai pro próximo. E no marketing não é assim. Marketing é como se fosse um jogo infinito. Você vai organizando as engrenagens do marketing, de produto, de marketing, de target, né, de audiência, e até você achar isso que funciona. Tipo, o teu produto para aquela audiência, para a narrativa que você está usando, né, para os anúncios que você está usando, enfim. Então, é como se fosse uma engrenagem que você tem que mexer. E às vezes ela para de funcionar. Porque não é uma bola de cristal, sabe? Então, é fazer o cliente entender isso. É claro que depende da etapa que ele tá. Aí, clientes mais maduros, aí meu problema já é outro.
já é tipo KPI, que muitas vezes eles não têm nem noção quais são os KPIs deles. Aí fica criando conteúdo, mas não analisa se o conteúdo tá performando ou não tá. Só sai postando Só aí. vai postando, assim, ó. Tipo, não, meu negócio é volume, tá bom, é volume. Aí começa a postar conteúdo todo dia, não analisa o conteúdo, não sabe se aquele conteúdo foi bom, foi ruim, foi topo, foi meio, foi fundo, o que foi aquele conteúdo. E aí fica nesse. Isso Aí depois não dá desgasta. certo, aí sai falando que marketing não funciona, ads não serve pra nada. É. Clássico, né? Clássico. A gente já passou por isso, eu já falei isso tudo. A gente vai amadurecer. Eu acho ótimo que é isso, é amadurecimento, assim. É bem isso É mesmo. porque, assim, no início do Instagram, tu vai ter alguns colegas, inclusive, que surfaram nessa onda, a galera um pouquinho mais velha, que já estava na vida produtiva ali, fazer um post no Instagram, a galera dava um oi. Eu tenho um exemplo claro, que vai ser ontem com ele, por algum acaso, um amigo nosso que é nutricionista, e um ótimo nutricionista, mas ele teve um sucesso no Instagram em 2011, 12, e não tinha muita ciência por trás. Ele começou a postar, deu super certo, ele era um cara muito profissional e funcionou. Hoje ele virou para mim e falou, velho, não é a mesma coisa. Mudou o jogo, é outra história, não dá para só postar. Eu não sei. Inclusive, ele foi atrás de profissionais para de fato dar essa profissionalização para ele. Mas a galera veio essa vontade de fazer um post para rico, né? Postar meia dúzia de coisas e ver a gente mesmo, eu queria. Quando começou a 2J, eu gravei meia dúzia de vídeo, ninguém respondeu. Eu falei, não era assim que fazia? É que vai se desenvolver no mercado, né? Exato. Quando não tem ninguém fazendo, você fazer qualquer coisa, você já é diferente. É. Aí quando todo mundo tá fazendo, você tem que fazer Bem na minha vez, de forma a cópia estratégica. 10 anos. Eu lembro que quando a gente abriu a 2J, inclusive foi nessa sala, essa foi a primeira sala que a gente teve aqui. O João Paulo conta essa história para todo mundo, então eu vou me adiantar para eu passar vergonha sacaneando comigo mesmo. O João Paulo falou, grava um vídeo se apresentando. Era um stories, 30 segundos. Demorou meia hora para eu gravar. Comecei a suar, tinha que trocar a camisa, troquei de sala. Era só para falar. Eu sou o João Vitor, sou contador, formado na UNB, e não conseguiu. É muito difícil, a galera acha que... Muita galera acha, né? Mas parece, eu de vez em quando eu vejo a galera fazendo, eu vejo seus vídeos, inclusive. Eu vou te perguntar, já faz o paralelo. Você ser quase uma celebridade tem a ver com o seu marketing ou só porque você é muito bom nisso? Porque o seu Instagram em si já é... Celebridade, eu adorei, celebridade. Mas assim, a galera dá muito trabalho. Produzir conteúdo, manter a constância disso, tudo, dar a cara a tapa ali, dá mais trabalho do que eu achei que dava, né? Hoje a gente conseguiu melhorar um pouquinho, né? Mas os seus clientes devem apanhar um pouquinho, até porque a galera tá construindo um prédio, né? A galera não é do marketing. Perfeito. E é isso, dá trabalho. E é isso que quando uma empresa, né, tá muito imatura, ela não entende. Então, muitas vezes na consultoria eu tenho esses clientes mais iniciantes, assim, sabe? E aí o que eu ensino para eles é, olha, dá trabalho, para você ter resultado, não é mais só pegar e gravar. E muita gente tem essa trava mesmo de pegar e gravar, não é uma coisa simples. É que eu tenho um jeito, né, que eu ensino meu cliente como é que você faz isso de uma forma pragmática, digamos assim. Tem Tipo, que ensinar até o jeito da pessoa gravar ali as coisas, às né? vezes sim. Né? Aí a gente tem um produto que é a assessoria, que é para exatamente destravando ela aos poucos, assim. Porque a consultoria eu vou estruturar. Estruturo e entrego para o meu cliente. Aí você tem que fazer desse jeito, de tal, e tem todo o passo a passo lá. Eu sou muito organizada, assim. Então, tem todo o passo a passo, tudo que ele tem que fazer. Só que muitas vezes, quando você vai botar aquilo ali em prática, você dá uma travada, tem uma dúvida. Aí, para isso, a gente tem a assessoria, que é como se fosse um complemento da consulta, Acompanhando ali, né? que é o acompanhamento, exatamente. Legal. Aí, na consultoria é um produto fechado, né? Início, meio e fim. A assessoria, se a pessoa quiser continuar com a gente, aí é uma recorrência, que ela, quando ela quiser parar, ela para, não tem problema. E aí, como é que é a assessoria? Você vai lá e mostra a pessoa como que ela, assim, como que ela desenrola, né, o vídeo. Eu não vendo assessoria sem passar pela consultoria, Sim. porque eu preciso estruturar. Muitas vezes a pessoa chega assim, eu tenho tudo. Aí eu falo, tem mesmo. Muitas vezes não tem. E aí, mesmo que, assim, eu tive clientes que eram muito bem preparados, que já tinham estudado muito sobre o tema, que a gente ainda teve que ajustar coisas para Com certeza. organizar, sabe, assim, dentro do que a gente sabe que dá certo ali na rede social. Então, eu sempre mexo em 3 pilares ali, pelo menos, do posicionamento, que é marca, audiência e narrativa. Muitas vezes, o cliente mais experiente, ele tem muita noção, muita boa noção da audiência dele. Isso é, assim, o que eu percebo de empresas mais maduras. Às vezes ele não tem muita noção da marca, então ele nunca parou para pensar os valores dele, quais são os jargões que ele usa. Porque assim, quando a gente trabalha marketing, comunicação, é um pouco parecido com trabalhar cultura. Porque a mesma forma que você tem que engajar os teus colaboradores na tua empresa, você precisa fazer isso para quem não é da sua empresa, né? No caso, para quem é potencial cliente seu.
e os potenciais fãs. Então vai depender. Por exemplo, se você quer uma estratégia de venda, a gente vai para um lado que não precisa tanto ir para esse lado de engajamento. Mas se você quer ser o influencer da sua marca, que é o que eu sou da minha, por exemplo, Eu falei brincando, mas não falei não. É porque realmente você tem uma presença digital mais forte ali, né? sim, faz parte da minha estratégia. Inclusive, acho que deveria fazer mais, mas assim, né, a gente vai fazendo o que a gente dá conta. Mas, assim, isso faz parte de uma estratégia de ser o apresentador da própria marca, o influencer da própria marca, enfim. Então, vai depender muito do objetivo do cliente. Então, eu tenho clientes dos dois jeitos. Clientes que não querem aparecer de forma nenhuma, e a gente faz tudo com IA e fotos e etc. E clientes que querem ser influencer, e aí a gente treina esse cliente para performar melhor dentro de uma postura de influência da própria marca. Legal. E qual dos dois, assim, costuma ter mais resultado? Que a pessoa realmente, de fato, Então, quer tá a melhor mostrar... coisa. Qual que é o melhor? Que a pessoa que realmente quer demonstrar ali que ela quer ser o rosto mesmo da marca, ou não faz muita diferença se a pessoa não aparecer tanto? Depende do negócio. Depende, esse depende é bom. Mas é porque depende do negócio. Claro. Se você vende para pessoa física, com certeza você ter uma pessoa ali faz muita diferença. Se você vende para pessoa jurídica, não necessariamente. Entendi. Então, claro que é bom às vezes ter, porque as pessoas se identificam muito mais com uma pessoa do que com um produto, ou, né, enfim. Mas não é necessário, vamos botar assim, sabe? Tipo, dá pra gente fazer algumas estratégias que vão ser, sim, mais custosas, quando você não tem uma pessoa ali dedicada com a carinha, né? Mas dá pra você trabalhar também. Agora, assim, né, falar que dá mais resultado. Se a gente for contabilizar uma empresa que tem como público-alvo, né, pessoas físicas, eu diria que você aparecer. Legal. É que é um movimento que eu vejo que está acontecendo com grandes marcas também, né? Tem assim, sempre alguém toma na frente. Você pega assim, grandes marcas e alguém, o dono da empresa, se torna o rosto da empresa. Ele aparece, mostra o dia a dia, ele se torna meio que o grande. Mas isso é como se fosse assim, como se eu estivesse transformando a marca pessoal dele num canal de aquisição para a marca. Isso. É tipo influência da marca, mas você pode fazer isso com todos os sócios, que foi o que o G4 fez. É. Tem um nome pra isso, é Founder, Led, Growth, algo assim, né? A gente tem um nome Tem, técnico. agora, eles botam sigla pra tudo, né? Tudo vira, eles envelopam tudo, mas é isso, né? Colocar a cara deles pra... E aí, basicamente, acho que foi a Thay Dantas, né, que organizou essa estratégia, e ela explicou recentemente no vídeo dela como que ela fez. Então, tem o G4 como canal de aquisição empresa, tipo, que vai atender outras empresas, que é mais institucional, etc. E tinha os 3 founders, eu não lembro agora o nome dos 3, porque eu não sou muito boa com nomes, mas cada um dos 3 tinha um personagem diferente. Porque cada um deles atraíam pessoas Diferentes, né? diferentes. Entendeu? Tem um que fala mais despojado, fala na cara, o outro que é mais formal. Exatamente. o que fez o vídeo lá com 100 desempregados, não foi isso daí, não? Esse aí é o que fala na cara mesmo, é o Thales. Eu conversei com um colega, outro dia ele falou, foi inclusive um cliente nosso, ele trabalha com marketing digital, o Luiz, ele falou isso é uma estratégia, porque a gente tava comentando, eu falei, que vídeo muito doido, o cara cheio de hate, até, ele virou, mas já viu os números que ele alcançou? Se ele tá gostando ou não, se ele é essa pessoa de verdade ou não, aí é outros 500, mas é uma estratégia, e ele falou isso pra mim, eu comecei a reparar, e é um personagem não. É isso. E então dá pra você fazer isso. Só que assim, por que eu falo depende? Porque tem gente que não aguenta. Foi esse o meu ponto. Tá doido fazer um vídeo desse, a galera me alucinando. Não, esse não pode ser o seu personagem, tá Quando entendendo? na rua me bate. Esse cara não deve nem morar no Brasil mais depois desse vídeo. É isso, assim. Então, não é pra todo mundo você aparecer nas câmeras, porque exige não só uma presença, que eu chamo de personalidade magnética, assim. Quem tem essa personalidade magnética dá mais certo. Mas também tem uma questão mental, de você ter uma boa estrutura mental pra aguentar Com certeza. ódio, entendeu? Porque a internet, ela odeia, primeiramente. Você que trabalha diretamente com isso, você já sofreu disso? Direto? É? Todo dia. Sério mesmo? Eu sou meio que o rosto de um dos meus clientes, né? A gente tem uma parceria, que é o Caos Planejado. Eu ia perguntar dele, eu acho muito bacana, acompanho Sim. direto. É uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, bacana. mas são meus clientes também. Então, acaba que eu já era fã deles antes de me tornar prestadora de serviço, né? E parceira deles. Então, eu tenho um apego, assim, tipo, eu realmente acredito na causa e tudo mais. E aí, por causa disso, assim, a gente foi percebendo, né, nas estratégias que a gente precisava trazer um pouco dessa humanização para a marca, era muito institucional. E alguns vídeos, assim, não performavam tão bem quanto a gente gostaria. Aí eu dei essa ideia pro
pro fundador, né, da ONG. Aí ele falou, não, por mim tudo bem, se você não se importa e tal. Eu falei, não me importo. Mas aí os vídeos que eu apareço, geralmente são os nossos vídeos topo de funil, são os nossos vídeos mais polêmicos, mais... Alucinando Brasília. Serve pra nada, não funciona. Quem foi o idiota que planejou isso aqui? Tem os meus vídeos são os vídeos mais polêmicos, geralmente essa é a linha editorial. Então eu recebo muito hate. Sério, Quem não é essa imaginava. menina? Não sabe falar nada. Arquiteta urbanista de mequetrefe. Eu adoro Brasília, mas assim, adoro Brasília. Mas eu assisti os vídeos. Vamos entrar nisso aqui agora. Eu tava guardando, porque eu queria, inclusive, entender o que era o Caos Planejado, uma ONG. Eu achei que era um projeto paralelo seu. Não deixa de ser projeto, né? Mas achei que era uma empresa, algo assim. E eu estou longe de ser qualquer arquiteto, entusiasta, nada. Mas meia dúzia de vídeo eu gostei, fiquei com isso na cabeça. E quando eu viajo, eu fico reparando essas coisas. E eu tava no Uruguai agora nas férias, e eu fui andando para as coisas. Eu vi com minha namorada e falei. Dá para ir andando para as coisas. Eu fiquei com isso na cabeça, né? Porque, de fato, assim, eu tenho carro aqui em Brasília, graças a Deus, porque aí eu comecei a perceber isso. Não dá para não ter carro em Brasília. Apanha demais, o Não dá pra transporte não ter público não funciona, Eu não tenho carro, mas eu ando de Uber, porque não tem como. né? E tem uma galera que te gera hate, como você disse, então. Eu não imaginava, Sofia, sério mesmo? Aqui em Brasília a gente tem os fãs de Brasília, né? Então, os fãs de Brasília, quando a gente fala mal de Brasília, eles me odeiam por consequência. Tipo, um inimigo em comum, assim. Tem. Mas a gente tem outros haters também de outras áreas, e haters mais específicos do nicho. Então, porque assim, o posicionamento do Caos Planejado é um posicionamento bem... Nós somos odiados pelos dois espectros políticos, vamos botar assim? Porque o urbanismo, querendo ou não, é uma discussão que é politizada. Não deveria ser, na minha visão, mas é. Então, os dois lados nos odeiam em assuntos em momentos diferentes, é mais ou menos isso. Então, sim, eu sofro muito hate, mas eu não me importo. Mas é isso, né? Cara, você tem que se blindar. Mas internet, assim mesmo, eu sinto que a galera toma um ar, eu lembro até hoje, e foi poucas vezes, não tem nenhum hate. É porque a galera não liga muito à gestão financeira. Então, E eu tava no hate do tem um lado bom pra BPO isso. financeiro. Mas eu lembro até hoje, porque eu fiquei chateado na época, mas já passou também. Foi nessa sala, no comecinho da NJ, a gente gravava os nossos conteúdos assim. No início era eu e o João Paulo. Grava você, dá o falar pro outro, agora grava você. E foi um vídeo seu, inclusive. Não lembro se você lembra disso. Tinha um quadro bem ali e o João Paulo tava dando um exemplo. Aí a gente fazia o vídeo na nossa cabeça, montava o roteiro, ele colocou meia dúzia de números e foi falando. A conta que estava no quadro era só para demonstrar. Tinha um raciocínio por trás, lembra disso? Sim. Aí o João Paulo errou a soma. Ele estava conversando tudo, a gente fez em 5 minutos. E aí, deu um mês disso daí, um colega meu me mandou um print de um grupo de WhatsApp dos colegas dele, ele tampou os nomes, ele falou, velho, eu só queria te mostrar que a galera alucinando. Esse bicho é muito burro, como pode uma empresa, ele deve ser porque ele errou a conta. Aí a gente até usou isso, né? A gente pegou isso e postou um vídeo, ó, se você tivesse contratado pelo financeiro, você não tinha errado essa Eu conta. falar, você fica fazendo o financeiro de cabeça, você erra. A gente faz o sistema. Muito bom. Impressionante o tanto que a galera toma ar com isso. Muito. E assim, tem as pessoas que julgam na cara, né? Tipo assim, comentam te xingando. Um pouquinho melhor, né? E tem isso, né? Que é o boca a boca do digital. Eu fiquei de cara, porque eles gastaram... Eles prestaram atenção só nisso. A gente tinha postado 100 vídeos, era só nisso. E eles ainda tiraram um tempinho pra gastar. Deve estar muito à toa, né, velho? Deve estar muito à toa. Mas assim, infelizmente ou felizmente, não sei, mas como a coisa é, essas estratégias de hate, elas funcionam. Bastante por isso, né? Funciona mesmo. Tanto que a gente tem uma linha narrativa, né, que é do inimigo em comum. Sempre quando eu vou montar isso para os meus clientes, eu sempre monto um inimigo em comum dos meus clientes. Então, tipo, beleza, a gente vai posicionar o cliente aqui como a maior plataforma de urbanismo no mundo. Qual que é o inimigo em comum? O que a gente combate? Porque daí, quando você tem essa ideia do inimigo em comum, você consegue tanto aproximar as pessoas que também não gostam desse inimigo em comum, como ter os haters certos, vamos botar assim, entendeu? Entendi. Que engajam, joga mais. Que engajam, exato, porque, cara, gente, hate é engajamento. Muito doido, né? Eu vi um vídeo falando disso também. Você tá visualizando, viu, né? O hater visualiza e comenta também. Mais do que o cara que gosta do conteúdo. E aí as pessoas que defendem você vão lá, xingam o hater, aí começa a briga nos comentários pra ver se o post tem 100 comentários. Vários, eu tô zapeando no Instagram, sempre tem algum post de finanças e tudo mais, você sempre tá lá, dando uma cortada em alguém. Sempre. Não, sempre. Com finanças sempre rola. Porque aí também tem muito disso, tem várias estratégias de investimentos que o pessoal segue. E aí, muitas vezes, você tem que falar bem da sua, só que para você poder
defender a sua, você tem que necessariamente falar que o outro não funciona. Muitas vezes. O pessoal vai lá e cai matando em cima. Outra coisa que eu tenho na cabeça, estava guardando para te perguntar, Sofia. Vamos lá. Você também já participou de uns 30 podcasts. Eu lembro de um da Encratec que ficou muito bacana. E falou que a Encratec não conhece uma das maiores empresas de venda aqui do Distrito Federal. Parceiro nosso também, eles são ótimos. Mas o lado empresário da Veras Marketing, acabou que você criou. Era o empresário, agora já tem uma equipe. Mas qual foi o maior desafio dessa parte empresária da coisa? A gente fala de marketing, da entrega para os clientes, mas tem uma engrenagem rodando ali por trás que provavelmente a galera não vê, né? Pra mim, eu tenho isso na ponta da língua. Foi a troca de chapéus, porque eu sou sócia única, não tenho sócios. Era eu presa mesmo. Era eu presa mesmo, sempre foi, desde o início. Não tive ninguém me ajudando, aportando, nem nada. Então, foi realmente estruturar tudo do zero e ir crescendo com o próprio dinheiro da empresa. Então, esse processo, além de difícil, né? Ele me desgastou muito nesse sentido de troca de chapéu. Então, eu até falo isso com as meninas lá, né? Tipo, cara, quando eu tenho... Como eu organizo a minha agenda? Eu tenho um momento em que eu vou fazer várias reuniões de consultoria, por exemplo, quando tem algumas consultorias que eu dou, faço várias, aquele meu dia de consultoria. Eu tenho outro dia que eu vou ter que fazer reunião de venda com algum cliente, mas assim, beleza, meu dia de reunião de venda. Porque se eu fico trocando o meu chapéu, tipo, o chapéu da vendedora, o chapéu da consultora, o chapéu Desgasta demais. eu chegava no final do dia, assim, exausta. Então, acho que essa foi a minha maior dificuldade, que era assumir todos esses papéis que eu precisava assumir, às vezes no mesmo dia, e performar em todos eles, né? Então, acho que essa foi a minha maior dificuldade no longo desses últimos 6 anos. Daí que veio a necessidade de ir procurar um VPO financeiro. Com toda certeza. Acho que esse era o pior dos chapéus que eu usava, que graças a Deus encontrei bons parceiros. E tem cliente nosso, e não tá aqui, a gente vai puxar o saco também, né? Mas tem clientes que fazem a estrutura opcional, né? Quando dedica, é só dar um pouquinho de atenção que a gente cuida do resto aqui, a galera não consegue dar nem isso, né? E nosso BPO aqui funciona muito bem porque a gente vê do nosso lado também, a gente vê o tanto que você participa, por mais que não seja você quem tá conciliando o banco mais, tudo, você tá ali com o olhinho, e eu pensei nisso. Ela tá com o olho aqui, mas e o olho nas vendas? E o olho na equipe? Então, eu nem sei, tá? Porque todos os projetos que eu participei na vida eu sempre tive sócio. Hoje, sem o Samara e o João Paulo, não ia dar conta de tocar isso aqui de jeito nenhum. Então, eu nem imagino o tanto que deve ser complexo fazer isso. Puxando, como é que você solucionou e vem solucionando o organismo vivo, né? Mas como essa troca de chapéu, como é que você solucionou isso? Hoje, como é que tá a equipe? Quantas pessoas você tem? Como é que tá a empresa? Tá. Hoje a gente tem 6 pessoas, mais os parceiros, né? Como vocês, assim, que tem partes que eu terceirizo. Então, BPO terceirizo, contabilidade Você terceirizo. tem mais 15 aqui? Mas na minha operação, assim, de entrega de agência e consultoria, são 6. Eu fico brincando que depois que eu contratei a gestora de projetos, minha vida mudou. Gestor de projeto que dá da parte de entrega mesmo. Exato. Então, ela que monitora todo o time, que faz controle de prazos, controle de entregas, que faz até não é, tipo, atendimento com o cliente no sentido de, tipo, o cliente precisa de tal coisa, ela que vai lá, conversa, ajusta. Então, isso já me tirou um peso, assim, gigantesco. Hoje, quais são os chapéus que eu uso, né? Fora esse chapéu de ficar olhando as Você áreas. ainda supervisiona ali, né? Mas por meio dela, né? Sim, exatamente. Ela responde a mim e as pessoas respondem a ela, mais ou menos essa é a ideia. Então, isso já me tirou um grande peso. Eu ainda supervisiono, né, o que ela faz, mas assim, bem de longe, ainda só dando alguns inputs. E eu ainda faço a parte de comercial e marketing, né? Eu ainda sou o bolso da minha empresa. Então, O marketing, você que faz o próprio também? sim. Assim, os vídeos, obviamente, os que você grava do seu rosto, mas não tem nenhuma equipe ali junto para produzir o resto do conteúdo? Não tem equipe, a minha equipe, né, no caso, eu sou tipo um projeto dentro da minha empresa, né? Legal. O projeto Sofia Veras. Tem a pastinha ali, velho. Tem. A pastinha, a gente usa o Spotify para metrificar as horas trabalhadas por projeto, né? Então tem o projeto lá, Sofia Veras, existe. Legal. Mas a estratégia, as copies, o conteúdo, tudo sai da minha cabeça. Nisso eu não terceirizo, entendeu? Legal. Então, Importante. eu consigo terceirizar gravação, edição, a legenda do post, a partir do que eu escrevi. Aí isso sim, eu consigo terceirizar. Mas O criativo sai... o criativo ainda é todo comigo. Ainda você pensa em deixar esse chapéu com alguém em algum momento ainda? Com certeza. Ah, Eu penso em terceirizar tudo naquelas terceirizações, né? Delegar tudo. Não, mas é porque na minha visão, o que eu procuro criar, que tá dando certo até agora, e eu acho que vai continuar dando certo, eu quero criar um sistema que funcione sem mim. legal. Então, claro que isso tem etapas, né? Para eu criar esse sistema. Então,
Você perguntou, né, como é que foi esse processo? Foi assim, eu pensei, beleza, esse é o meu sistema. O que que eu preciso delegar primeiro, o que que é muito importante que eu ainda faça, que eu sou imprescindível, e assim eu fui indo. Então, eu comecei a delegar as coisas mais operacionais, Uhum. depois deleguei as táticas, que é, por exemplo, com a gestora, com a analista, e o último, na minha visão, seria essa parte mais estratégica que eu ainda faço. E eu ainda faço dos clientes. Então, assim, minha meta, inclusive, desse ano é delegar 100% a operação da empresa. Eu quero ficar realmente só com o chapéu de vendas e marketing. Então, Legal. só pensar a estratégia e ficar vendo, né, os indicadores lá do financeiro. Vendo a parte legal, Eu né? vendo a parte legal. Mas essa parte, para mim, ainda entra dentro de um chapéu estratégico. Então, Sim. por isso que faz sentido. Mas toda a parte da agência, hoje, 80, 90% é com o pessoal. Bacana. Mas a parte da consultoria eu ainda participo, Mais personalizado, assim. é mais personalizada. Eu estou, inclusive, fazendo agora uma imersão uma mentoria, na verdade, para conseguir produtizar a minha consultoria. Bacana. Então, esse próximo mês a gente vai ter umas mudanças aí na forma de vender, enfim. E a metodologia mesmo, eu só, né, deixei ela de um jeito mais escalável, porque hoje ela não ela depende muito da entrega da Sofia. Entendi. E aí eu ajustei ela de um jeito que eu vou conseguir escalar mais e, enfim. E aí hoje já tá sobrecarregando, então a agenda tá cheia do jeito que tá. Por isso você tá buscando escalar isso. O que aconteceu? Eu tive um burnout no final de 2024. Novembro de 2024. Eu fiz um evento para 150 pessoas, e logo depois desse evento eu entrei no burnout, assim, cabuloso. Foi ótimo o evento, tipo assim, patrocínio da Só Reparos, Só custou a saúde inteira, mas foi só legal. custou Foi mesmo. um galpão bem grande. Nossa, eu lembro, Sofia. Eu só não sabia do burnout. Só o preço. Foi ótimo, eu vi toda a mídia em cima. Obrigada, foi grande, obrigada. Foi bem legal, principalmente no Foi nicho, bem né? legal. Não, mas o evento foi um sucesso, não posso, Não né? posso reclamar, né? Não posso reclamar, não, de forma alguma, mas me custou isso, a minha saúde. Então, aí eu vi a minha queda, né, de produtividade, obviamente. Vi que algumas coisas rodaram mesmo sem eu ter que controlar, o que foi ótimo. Então foi meio na raça ali, né? As coisas andaram. Você falou, isso aqui vai continuar andando. Tem que andar, entendeu? É tipo, tem que andar. Legal. Então, e aí foi isso. Aí eu meio que tentei reajustar esse meu jeito de olhar para a empresa, para o trabalho, para a Sofia. Então, estabeleceu alguns limites a mais. Então, por exemplo, né, antes de ter o burnout, eu trabalhava 12, 14 horas por dia sem fazer atividade física, com o bruxismo que a gente tem. Se você é empresário e não tem bruxismo, você trabalha pouco. Brincadeira. E aí é isso. E aí eu fui vendo que aquilo ali, no longo prazo, ia ser insustentável. Fui estabelecendo esses limites. Então, hoje eu faço atividade física 5 vezes na semana. E é um horário, assim, sagrado, entendeu? Sagrado, né? É, sagrado. Tipo, tenho que fazer. Não vou marcar a reunião antes das 10, porque é meu horário de fazer atividade física e meditar. É isso, entendeu? Que legal. Então- É muito difícil colocar um limite desse. Parece besta, né? Parece Você fechou sua agenda e foi malhar. Tenta fazer isso mesmo. E quando você vê, você não faz. Você pulou 1 ou 2 semanas. Então, inevitavelmente a galera passa por isso. Tomara que não passem, né? Mas infelizmente algo meio padrão, né? Galera só aprendendo. Tomara que não seja com burnout, mas todo mundo às vezes testa o limite ali para ver onde é que tem que começar a ajustar, né? É isso. Aí foi isso. Então, eu já tinha essa ideia do sistema, veio o burnout, aí eu falei, vai ter que ser mais rápido do que eu imaginava. Vou ter que liberar aqui as coisas um pouco mais rápido. Mas foi bom, foi aprendizado. Eu acho que tudo na vida, se você não aprende alguma coisa, você tá errado, sabe? Assim, pra bom e pra mal. E é muito a visão que eu tenho de vida, assim. Então, Bacana. eu aprendi muito com isso, nesse sentido de realmente deixar de ser controladora, de delegar, confiar nas pessoas, treinar as pessoas. E eu acho que a gente teve bons resultados, assim. Bem 2025 foi um ano que eu não cresci tanto quanto 2024, porque 2024 eu cresci 145%. Caramba. Nossa, E cara. você sabe certinho a métrica, né? Coisa linda. Que coisa linda. 2025 eu cresci menos, mas eu ainda cresci. Então, eu cresci uns 60%. Bacana. Tá Incrível. ótimo. Só cresci 60%. Que maravilha. A gente fez isso também. A gente botou 100%, não deu. Aí a gente olhou para a cara do outro, depois fechando toda a métrica do ano. A gente falou, olha como é bom exagerar um pouquinho. Porque a gente não bateu a meta, mas ainda tá bom. Isso é Eu legal. também não bati minha meta. Minha meta era 75%, foi 60%. Mas tá bom, cresceu. Excelente. Sim, tá ótimo. E a parte de vendas, que foi o último chapéu que a gente não mencionou, você não vê, isso é a última parte que você vê terceirizar, você nem quer terceirizar isso? Não, eu só quero terceirizar pra ontem. Né? Mas assim, eu faço as vendas hoje da 2J, é algo que todo mundo quer terceirizar, mas eu sou um pouco resistente, por isso ainda não terceirizei.
porque não tem muito da Sofia nisso. E é isso que eu quero tirar. Mas assim, na verdade, o que que, na minha visão, né, do meu negócio, Uhum. eu acho que eu sou mais imprescindível no marketing do que no comercial. O meu comercial hoje, eu fiz Crateias, são nossos parceiros também. Jabá não tem jeito. Não tem jeito. São nossos parceiros, eu tô lá com eles, estão comentam. E eu tenho tudo estruturado já. Então, pra mim, hoje, o trabalho de comercial é um trabalho repetitivo. E eu sou criadora. Eu odeio trabalho repetitivo. Eu gosto de criar coisas diferentes, novas. Então, marketing você tem isso, mesmo no dia a dia do trabalho. E, então, o trabalho de comercial, pra mim, eu vou te falar, é muito maçante. É, Eu não gosto. eu sei bem. Eu sei bem. Mas é porque tem gente que, tipo, cara, é isso. Eu Tem gente que nasci ama, pra né? ser comercial. Eu não nasci, entendeu? Eu sei disso. Não quer dizer que eu não performe bem, modéstia à parte. Mas não é o que eu gostaria de fazer, né, dentro da minha empresa. Então, não consigo delegar isso agora por vários motivos. Talvez no segundo semestre desse ano. Até porque eu tô estruturando de novo, né, O o produto. produto. Então, eu vou ter que continuar no comercial até eu pegar o jeito, reestruturar os scripts e tudo mais. Mas eu pretendo, esse é o próximo passo da delegação, assim. Depois que tiver 100% da operação delegada, vai se delegar comercial. E por último, marketing, que eu não sei ainda se não vou delegar ou vou delegar eventualmente. Que é a parte que você gosta de operar, né? Eu gosto de gravar, de pensar e eu acho que ainda eu gosto dessa estratégia de de eu ser influência da minha marca, entendeu? Talvez o que aconteça seja que eu vou colocar ali uma estratégia da Veras Marketing, igual o G4 faz. Então, o G4 tem os anúncios dele, com os funcionários, com o pessoal do time de marketing deles, mas ainda tem as marcas pessoais dos sócios. Então, talvez eu faça uma estratégia parecida. Bacana. Você falou um negócio que me gerou uma dúvida. Eu sou contador, então, querendo ou não, não tem muita criatividade aqui, é bem mais cartesiano. Então, eu me dou bem com sistemas, por mais que Rotinas. vender cansa, assim, comercial é maçante, mas, assim, rotinas me agradam. Você falou, não, eu sou o contrário, eu gosto de criar, mas como é que você desenvolve, como é que você mantém uma linha de desenvolvimento e empresa, né? A empresa tem que crescer dentro de algo que não tem rotina. Não é que não tenha rotina, mas é porque a rotina ela precisa ter espaço para criar. Não pode ocupar todos os minutos do seu dia. Exato. Eu não, tipo assim, pra mim não funciona uma agenda cartesiana, tipo assim, esse horário eu vou na coisa, esse horário eu vou fazer esse horário. Eu vejo uma agenda dessa, eu piro. Eu falo, meu Deus. Que doideira, que engraçado. Não consigo. Quando eu vejo a minha agenda Hoje assim, eu vi tem um horário dele no banheiro, agora ela faz xixi. vou abrir meu celular e vou te mostrar a minha agenda, só pra você entender que não é sacanagem. Olha como é que ela é. Realmente. Eu vou postar a foto, ela toda marcadinha, toda desenhadinha assim. Não, eu tenho isso pro controle, né? Até porque o meu time precisa saber quando que eu tô disponível e quando eu não tô. Aham. Mas eu tenho blocos na minha agenda. Então, por exemplo, eu preciso fazer, sei lá, eu já não faço muito isso, né? Eu faço pra empresa. Copy de anúncio. Eu tenho um bloco pra copy de Aí anúncio. a cabeça funciona. Aí a cabeça funciona ali dentro, mas e aí eu tenho lista de tarefas que funciona muito bem pra mim, então, tipo assim, quais são as minhas listas de tarefas pra essa semana? Aí eu tenho lá a minha lista de tarefas, sei as minhas prioridades, e aí eu vou, hoje eu tô bem pra fazer um trabalho mais mental. Aí eu vou lá, sento e Legal. hoje eu tô melhor pra fazer um trabalho mais de Aparecida, tipo gravar vídeo. Entendeu? Aí eu vou lá e gravo vídeo. Então, eu organizo, minha agenda ela é organizada, mas ela não é engessada, Entendi. entendeu? Legal. É que tem momentos mesmo que a gente tá mais animado, assim, com a cabeça mais aberta e pensa, pô, agora você vê os vídeos aqui, tá fluindo. E, É e isso. tem hora que às vezes você pensa, caramba, não sai. Não sai. Você tenta você ficar com a página em branco, né? O computador em branco, e você fica tipo, É, não veio. E tem até uma questão de. Essas pessoas são mais criativas, né? Que a gente fala que é o ócio criativo. Então, para você ter espaço para criar, você precisa ter espaço para só ficar olhando pro teto. sim. Isso é necessário. Então, tipo assim, faz parte do meu trabalho, por exemplo, eu ver um filme interessante. Um filme que seja mais artístico, assim, né? Não esses blockbusters, mas um filme. Aham. Mas faz parte do meu trabalho ir num concerto de música, Sim. entendeu? É daí que vem que o pessoal sempre fala as grandes ideias, vem quando você está tomando banho, quando você está dirigindo, quando você está querendo dormir, não fecha o olho. É porque você tá só ali. Você não está concentrado numa atividade que demanda muito do seu cérebro. E você não tem o sentimento de estar improdutiva em contrapartida a isso? Nossa, sim, já lidei muito com esse sentimento, até entender na minha cabeça que, tipo, não é que eu tô sendo improdutiva, isso faz parte do processo criativo. Eu tenho isso com o descanso. E não é, clichêzinho não é. Quando eu olho pro teto, todo mundo merece olhar pro teto um pouquinho, só respirar. Eu já tive que trabalhar isso. Porque não trabalhar, também é trabalhar, descansar é trabalhar também, né?
A parte criativa eu já não entro tanto, mas eu acho que o raciocínio é mais ou menos o mesmo, né? É parecido, mas eu entendo perfeitamente o que você diz, e eu acho que quando você tá num. Pelo menos eu, quando tava nesse chapéu mais de estruturação, de métricas e tal, você não precisa de tanto espaço de ócio, de fato. Mas se você tá nesse chapéu mais criativo, você precisa desse espaço, senão você não consegue criar. Uhum. João tá assim. Mas é assim Entende? mesmo. 300 criativos, grava vídeo. Não, tem dia que às vezes eu tiro uma tarde assim, eu consigo gravar tipo todos os vídeos da semana, numa tarde só. Porque simplesmente surge um monte de ideia, eu vou anotando e penso, beleza, agora vai saindo. Tem dia que, velho, não vai. Você para assim e pensa, não tem nada. Você vê todas as ideias que eu tenho anotado, pensar tudo ideia ruim, não vai sair nada. Mas tem dia que simplesmente tudo flui. Não é que tem dia, que tem um momento certo, né? Tem um momento ali que você tá no. Você quer aproveitar esse fluxo criativo que às vezes acontece. Tem gente que fala até, que defende isso, que o pessoal fala assim, às vezes você acorda de madrugada. Sabe quando você acorda de madrugada, assim, do nada, tipo, 3 da manhã, com alguma ideia, alguma coisa na sua cabeça, pensando no trabalho, tá? Tem gente que defende você, de fato, levantar. Cara, levanta, vai pro computador e faz o que tá pensando fazer, ao invés de ficar tentando dormir. Tem gente que defende você, né? É, Eu falo direto, a- manda foto 4h30 da porque- manhã, eu falei, você é doido? Porque para você aproveitar aquele momento, que não é sempre que você tem ele. É. E aí você simplesmente levanta, vai lá e faz o que tem pra fazer e não tenta lutar contra isso. Essa é uma cabeça de artista, de criador. Então, Exato. sua cabeça deve ser mais comercial, cartesiana, entendeu? Eu sou um pouquinho pragmático mesmo. Mas outra coisa, agora puxando para negócio de novo. Quais são os planos para 26? Você já colocou que você já tá, só que você já estava trabalhando, você não criou agora nesse exato momento, você já está envelopando ali a consultoria. Esse não é o foco desse ano, tem outros projetos aqui. Esse podcast sai dentro desse mês, então pode até soltar um spoiler que não vai sair ainda não. Tá bom, tá bom. Não, eu comecei a pensar em 2026, 2025, né? Então, esse projeto da consultoria, ele começou em dezembro, assim, então não tem muito tempo, não, é recente. Mas eu acho que para esse ano, a minha meta é delegar 100% do que eu faço hoje de parte operacional ali, né? Tipo, ainda tem um cliente que eu atendo, ainda, sabe? Ainda tem umas coisinhas assim que eu Sim. faço, que eu quero realmente agora 100% time. Consultoria, com certeza. Hoje eu ainda participo de 50% da consultoria, agora eu quero 100% consultores. E consolidar nessa parte. A minha meta mais agressiva, eu acho que realmente é para consultoria. Porque ele é meu produto de entrada, entende? Terceirizar ele completamente. Delegar, né? Sim. Porque aí isso entra entre ajustar o envelope dele para fazer ele ficar mais produtizável e também a parte de treinamento da consultora que eu tenho hoje e dos próximos consultores que vão vir, porque para bater minha meta eu preciso contratar consultores. Então, tem essas duas coisas aí que precisam ser feitas para eu conseguir bater minhas metas. Porque a agência, ela já roda bem. E ela já roda bem com indicação e tal. Só que é uma venda mais longa, obviamente. E é uma venda que ela precisa ser pro ICP certo. Porque eu não ganho dinheiro na agência no primeiro mês. Sim, tem o LTV ali, tem que estar ali. Eu ganho dinheiro na agência com a recorrência. Tipo, quanto mais tempo aquele cliente ficar comigo, melhor para mim. Sim. Então, se eu coloco qualquer cliente, qualquer custo para dentro da agência, é um tiro no pé. É um tiro no pé mesmo, assim. Eu já validei isso com números. Sim. É muito cliente modelo, velho, mas é exatamente isso, né? Porque se você, aí pensando na assessoria, né? Um negócio que é continuado. O primeiro momento, eu acho que a gente faz um paralelo conosco também, entender do cliente, aprender a trabalhar junto, implementar tudo que você tem para implementar ali, você só gasta. Tempo, dinheiro também, às vezes tem custo embutido, aí depois você tem que ir diluindo isso ao longo do tempo. Se você vende errado, essa pessoa vai demandar mais no primeiro momento, você vai gastar mais, e provavelmente essa pessoa não vai encaixar na estrutura, ela vai sair antes, né? Então, é matemática. Quando você vende errado, você gasta mais dinheiro. Matemática. É notório. E aí, por isso, então, qual que é a minha estratégia de negócio? É vender a consultoria como um produto de entrada, porque aí eu já consigo estruturar o marketing do cliente, porque eu preciso dessa estruturação para fazer o trabalho da Você agência. até filtra para... rapaz, outro lugar. Exatamente. Eu vou aumentando o nível de consciência do meu cliente, porque à medida que eu estruturo o marketing dele, ele entende várias das questões que ele não entendia antes. Eu faço esse filtro, então vão ter alguns que não vão continuar comigo e tá tudo certo. Tem cliente que você demite? Eu ia perguntar isso. Tem. Tem, né? Demitir cliente é um negócio, assim, que legal não é, né? Mas é meio libertador, assim.
Quando você aprende... Por isso que eu te falei que eu tenho métrica pra falar que É, né? que realmente eu gastei mais do que um cliente É errado. meio que um trauma, ainda tá dando risada, porque teu trabalho já, né? Total. E assim, foi muito engraçado, porque eu demiti o cliente e, na verdade, lucrei mais no final do dia. É. Mesmo com faturamento menor. Contemplativo, Assim, mas faz sentido, sim. Para recorrência, isso faz sentido. Então, e aí também qual que é a parte boa da consultoria? Que ela é curta, são 3 meses. Então, mesmo se o cliente não fita, você consegue aguentar ele 3 meses, entendeu? Faz um esforço Você ali. faz um esforço, entendeu? E aí depois você só não oferece nada pra ele. Já aconteceu também. Só Mas termina o enquanto ele trabalho. eu só... Obrigado. Valeu. Obrigada, valeu, tchau. Aqui, ó, todos os documentos pra você. Já aconteceu. Mas é isso. Então, a consultoria entra meu produto de entrada ali por vários desses motivos. E depois eu posso ir para 2 caminhos. Quando a empresa está muito bem estruturada, aí a gente oferece o serviço de terceirização, que seria o gerenciamento de marketing, né, que a gente operacionaliza todo o marketing do cliente. Bacana. Ou a assessoria, que é só um acompanhamento ali mais tático, estratégico. Quem operacionaliza, de fato, é o time interno do cliente. Então, isso funciona muito bem para aquelas empresas que têm um estagiário de marketing ou um júnior de marketing, Legal. que é o cara que, tipo, ele sabe editar um vídeo, ele sabe, sei lá, fazer um texto do prompt ali, sabe usar IA, sabe? O cara mais assim, safo, mas que não tem ainda noção de como fazer vendas pelo digital e vendas high ticket, né? Que é o que a gente estava falando aqui. Então, a gente vai fazendo a gente estrutura tudo do cliente e depois a gente vai assessorando esse time, que geralmente eu indico ter uma pessoa para operacional e um dos sócios Com uma cara ali, ou pelo menos responsável por... responsável, entendeu? Que responda, porque não adianta, gente, se não tiver um dos sócios olhando para o marketing, não vai, não Isso é gira. O verdade. financeiro funciona a mesma premissa, tá? Marketing, eu acho que é das coisas que é mais difícil de soltar a mesma mão. Com certeza. Porque tem que ter o tato do sócio ali. É ele que é a alma do negócio. O resto da operação ou de outras áreas da empresa, você consegue, é algo um pouco mais pragmático, você consegue delegar 100%. Financeiro mesmo você pode delegar 100%, é tranquilo. Só precisa autorizar os pagamentos, viu? Só tem que estar. Não pode largar 100%, não olhar nada, não responder nada, não aprovar nada. Só que a pessoa consegue delegar sem nenhum efeito colateral no negócio. Mas já marketing eu acho que é mais difícil mesmo. Concordo. Assim, você pode delegar o operacional do marketing, que é alguém filmar, editar, fazer isso, mas não ter a sua visão, o que você quer, assim, para onde você quer caminhar, isso é muito difícil. Assim, muito difícil a ponto de, acho que, não ser, na verdade, impossível. Sim, você já, de vez em quando você chega com as empresas e não tem nenhuma pessoa ali, é um negócio meio, como é que eu vou trabalhar com isso? Já passa por isso de vez em quando? Persona, você diz a pessoa interna ou... Os dois não tem uma pessoa para tracionar isso ali. Você tem condição de entrar na empresa que o sócio não é nem dar cara, tá? Não tô falando nem gravar, porque às vezes você já adiantou que tem gente que não quer aparecer. Mas eu sei ser o responsável pelo marketing. Não tem ninguém ali para tracionar isso dentro da Já empresa. aconteceu. E todos onde isso já aconteceu não foram pra frente. Né? Por isso que eu falo com muita tranquilidade no meu coração, assim. Tem que ter alguém responsável. Então, hoje eu estabeleço isso como regra, assim. Se você vai entrar comigo no gerenciamento, que é essa terceirização que a pessoa faz pra mim, a gente tem um responsável pela conta. E essa é a pessoa que eu vou encher o saco pra aprovar tudo, pra tirar dúvida, pra liberar não sei o quê, pra liberar orçamento, pra, entendeu? Tudo. Eu preciso de uma pessoa interna da empresa pra fazer essas coisas, senão não roda, entendeu? Claro. E já na assessoria é mais fácil, porque como a gente tá nesse meio de campo do tático ali, né? E aí a gente consegue cobrar um e outro. Então é tipo, fulano, né? O seu operacional tem que fazer o card tal, do dia tal, gravar o vídeo, não sei o quê. Aí a gente tá vendo lá que a gente tem toda a estrutura disso, né? A gente oferece isso na consultoria, a estruturação dessa parte operacional. Os processos Os ali, processos, a plataforma, como que você entra, o que que você coloca. A gente estrutura isso tudo na parte da consultoria. Legal. E aí, na assessoria, a gente vai saber, tipo assim, olha, fulano, você tem que criar. Fulano não criou, então ela tá errada, tem que chamar atenção. Fulano tem que supervisionar, tem que ler o que a fulana criou e tem que dar ok ou não. Fulano não fez isso, fulano tá errado. Então a gente vai fazendo essa cobrança, assim, tipo... Sim. Então, acaba que é um pouco mais fácil nesse sentido de fazer o cliente entender a importância, entendeu? Porque eu vou educando o meu cliente. Você tem que criar consciência ali. Educar mesmo é a palavra correta. A gente acaba tendo que fazer esse meio de trabalho de vez em quando. Ele pega um pouquinho mais pesado no primeiro momento para depois o trabalho fluir melhor, né?
Exato. E hoje, então, você tem dois serviços, né? De consultoria e assessoria. Você pensa em abrir mais alguma coisa? São 3 serviços. Ah, são três? Consultoria, assessoria e gerenciamento. Ah, é verdade, verdade. E aí a diferença, a consultoria é um projeto, início, meio e fim, 3 meses. A assessoria é a assessoria e gerenciamento são 2 recorrências, só que a assessoria é só essa parte tática, tipo, de supervisionar, de direcionar, de falar, esse vídeo tá bom, esse vídeo não tá bom, esse roteiro não tá legal, vamos fazer assim, esses 3 primeiros segundos não tá legal, vamos fazer assado. Então a gente vai dando esse direcionamento para o cliente, para o operacional do cliente. E o gerenciamento, aí não, aí é tipo, quero que você operacionalize o meu marketing, você, Veras Marketing, operacionalize tudo. Aí eu pego e operacionalizo tudo. Só que eu só faço isso para esse nicho. Sim, A entendi. assessoria eu consigo fazer para outros nichos, porque fazer esse trabalho de educação, ele é mais tranquilo. Sim. Mas agora, eu pegar para produção, eu preciso, né? Eu sou uma empresa, eu não sou uma ONG. Então, eu preciso lucrar e preciso entregar. Então, eu preciso ter um modus operandi ali que não fuja muito de um escopo. Por isso Sim. que eu atendo só incorporadora e construtora, porque eles têm a gente tem uma forma de produzir para esse nicho que dá certo, que tá validada e dá lucro. Acho que é a melhor coisa mesmo nichar, porque você consegue até mesmo botar os processos sempre, eles ficam mais ajustados, né? Até para você também vender, comunicar, montar o seu próprio marketing, você sabe o público-alvo ideal perfeito ali, porque ele é bem definido. Eu acho que esse é para todos os tipos de serviço, eu acho que vão caminhando assim para Naturalmente, nichar. né? Às Naturalmente vezes não é vão nem nichando. comercial, mas tem mais afinidade, funciona melhor. Tempo no Uma certa mercado, veia. que eu pesquisei uma vez, que lá nos Estados Unidos mesmo, não existe você prestar serviço, assim, não existe BPO financeiro. Isso não existe. Não existe agência de marketing. Existe a agência de marketing para advogados, existe o BPO financeiro para restaurantes. É tudo nichado, não existe nada assim que é abrangente. Aqui ainda existe bastante, até porque aqui o mercado também ele vai ele tem também menos oferta para muitos serviços, né? BPO financeiro mesmo não tem tantos assim, apesar de ter surgido vários nos últimos anos. Então ainda é um pouco difícil. A gente já até pensou bastante nesse caminho, assim, a gente nicha para um mercado ou a gente continua aberto? Por enquanto a gente mantém aberto, a gente não é nichado, mas a gente já nichou parte da operação no serviço, no sentido de que se tem um perfil de cliente que é mais prestador de serviço, ele vai para uma equipe específica. Se entra um cliente que é mais de comércio, lojas, restaurantes, varejo, aí vai para outra equipe. Aí a equipe é mais especializada. Perfeito. Só que ainda assim, para nossa comunicação, por exemplo, é mais difícil. Porque se eu fosse fazer um Exato. marketing, eu tenho que fazer um marketing aberto para, sim, eu posso contar cases de clientes específicos e tal, mas é muito aberto. Você não consegue comunicar para um único perfil de cliente, um ICP ideal, assim, perfeito. Então a gente acaba tendo que ficar balançando de um lado para o outro. E outra vantagem de nichar também é que você vira referência naquela área, né? Porque aí, pô, a incorporadora que quer estar procurando uma agência de marketing, se ele vê uma agência de marketing que é especializada na incorporadora, ele não vai nem olhar as outras. Ele vai pensar, essa aqui que eu quero. Não vou pegar aquele geral ali que pega qualquer um. Então é um diferencial competitivo grande também. Sim, tem essa questão do comercial que eu acho que facilita muito a venda. Isso foi uma coisa que eu validei, assim, que eu era uma agência aberta, né? Nichei há pouco tempo. Mas, assim, a minha decisão de nichar além do comercial foi processo interno. Porque vocês, eu imagino que a operação de vocês seja um pouco mais cartesiana, né? Tipo, não muda. A parte criativa ali. Existe também um pouquinho, tem que interpretar número, né? Não é nem criativo, mas é um pouco mais aberto do que só processo. Tá. Mas, de toda forma, a gente sente um pouquinho da diferença de processo. E o meu, que é um processo criativo, então realmente faz muita diferença. A gente se criar para uma, sei lá, joalheria ou uma coisa de unha, né? Esmalteria. E você criar para um arquiteto muito diferente, sabe? Assim. Aí muda muito, né? No nosso caso não muda tanto assim. O nosso dinheiro que entra, o dinheiro que sai, né? Todo mundo Exato, é número. Tá? O meu não, eu tenho que estudar sobre o cliente, eu tenho que estudar sobre a área do cliente, a audiência do cliente, eu tenho que entender os produtos do cliente. É todo um mundo novo que se eu não faço isso, por exemplo, no processo de consultoria, é impossível eu fazer um bom gerenciamento, né? Mas aí mesmo os clientes de consultoria, a gente não pega essa parte de gerenciamento por processos internos mesmo, porque meu time, ele tá muito afiado já nessa parte urbana. Sim. Então, todos os nossos IAs estão para isso, tá tudo organizado para essa área, entendeu? E aí fica mais difícil abrir. Acho que, assim, não vejo impeditivo no futuro, tipo, abrir um outro nicho, mas eu acho que eu faria uma outra marca
tipo, uma marca filha da... Entendi. Entendeu? Tipo, uma outra agência de marketing com outro nome e tal, pra atender outro segmento. Aí, beleza. Eu Mas acho seria, que- tipo, um squad diferente, interno, sabe? Sim, eu acho que esse é um caminho ideal mesmo. Ao invés de usar a mesma marca, você abrir outra marca que também tem a comunicação totalmente separada e voltada para aquele público específico. Pois é, a gente já pensou em fazer isso com a 2J também. Vai, tá numa gaveta, né? Tá numa gaveta. Sofia, para os incorporadores, alguns arquitetos que querem encontrar a Veras Marketing, por onde que eles chegam em contato com você? Perfeito. Primeiro a gente vai fazer uma consultoria antes de tudo. E Adianto. a depender, você continua. Aí Não, depois no mas- final você vê se ela vai te oferecer alguma coisa. Mas hoje todo mundo, entre incorporador, entre arquiteto, não tem jeito. Todo mundo vai passar pela consultoria, porque é onde a gente estrutura. Não tem Sim. jeito. Você me encontra no meu perfil do Instagram, que é o Sofia Veras, __. Perfil da Veras Marketing, veras.marketing. E o nosso site, veras.marketing. Tá mais validada Bacana. a do J Indica, viu, galera? É isso aí. Obrigado, viu? Obrigada Que a prazer imenso te receber aqui, que seja o primeiro de muitos. Amém. Isso aí. Obrigado, Obrigada, Sofia. gente. Até a próxima, galera. Valeu!